Doutores, doutoras, prosseguindo então, continuando com a nossa aula, vou novamente compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar minha tela com vocês. Agora, ok, Dr. Kleber aqui. Muito bem. Então, nós estamos falando das espécies de provas, ok? Estamos falando das espécies de provas. Falamos que a prova pode ser quanto classificada, né? Quanto ao fato, pode ser direta, indireta. Quanto ao sujeito, meu Deus do céu. Tomara que seja gripe e não corona, né? Verdade. Pelo amor de Deus, né? Tá bom. E aí é o seguinte, então pode ser classificado quanto ao fato, prova direta, indireta, quanto ao sujeito, prova pessoal, prova real, ok? Falamos todos esses aí, demos exemplos. Quanto ao objeto, pode ser prova testemunhal, documental e prova material, quando for o quê? Uma perícia. E por fim, que é justamente onde nós paramos, quanto à preparação. Pode ser uma prova causal ou pode ser uma prova pré-constituída. Qual que é a diferença, professor? A prova causal é aquela prova produzida, realizada dentro do processo. Tudo bem? Exemplo, depoimento das partes, oitiva de testemunhas, depoimento das partes, oitiva de testemunhas, prova pericial, inspeção judicial, tudo isso ocorre aonde? Dentro do processo. Já a prova pré-constituída é aquela que é formada, é realizada fora do processo. E ela somente é o que? Trazida para dentro do processo. Exemplo, documentos, prova documental, prints, áudios, vídeos, né, contratos, recibos, tudo isso é o quê? Prova pré-constituída. Ela já estava pronta, ela somente está sendo anexada dentro do processo. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos criar um exemplo aqui. Estou demandando com um processo em que ocorreu lesões corporais ao meu cliente e a prova que pretendo produzir no processo é uma prova pericial. Vamos lá. Prova pericial vai comprovar toda a extensão dos danos causados ao meu cliente. É uma prova direta ou indireta? É uma prova direta, porque ela vai trazer a comprovação dos fatos que eu quero argumentar dentro do processo. Então, quanto ao fato, ela é uma prova direta. Quanto ao sujeito, é uma prova pessoal ou real? É uma prova real. Por quê? Porque não vai ser feito, entre aspas, uma declaração de uma pessoa, mas sim uma análise documental, uma análise de perícia técnica realizado por um perito, devidamente habilitado, perito oficial. Então, nós temos que, quanto ao sujeito, é uma prova real. Quanto ao objeto, vai ser uma prova material. Por quê? Não vai ser prova testemunhal, que não vai haver, entre aspas, depoimento do perito, em via de regra não, pode ocorrer em caráter excepcional, mas em via de regra não. Não é uma prova documental, por quê? Ela enquadra ali como prova material. E quanto à preparação, ela é uma prova causal ou pré-constituída? É uma prova causal. Por quê? Porque essa perícia será realizada dentro do processo. Legal? Conseguiram entender? Tranquilos? Beleza, continuando. Verdade formal e verdade real, ponto de interrogação. Pessoal, esse assunto é bem confuso de uma certa forma dentro da doutrina. Por quê? Muitos doutrinadores ainda utilizam a verdade formal e a verdade real como critérios para discussão dentro de suas doutrinas. Inclusive, existem jurisprudências falando sobre o assunto, tá? Várias jurisprudências. E o entendimento a qual também me filio, que é o entendimento do professor Daniel Amorim, que ele informa que, na verdade, não deve existir distinção, não deve existir diferença
entre a verdade formal e a verdade real. Professor, mas o que é a diferença entre elas? Bom, a diferença entre elas é muito simples, é o seguinte. A verdade formal é aquela verdade que se busca dentro das provas trazidas pelas partes no processo. Isso é a verdade formal. Ela vai ser analisada com base nas provas, com base nos documentos trazidos e requeridos pelas partes dentro do processo. Com base nisso, o juiz vai chegar a um entendimento, vai chegar a um convencimento. Tudo bem? Então, entre aspas, ele fica limitado pelo princípio do dispositivo, pelo princípio da inércia, a manifestação e requerimento das partes. Já a busca da verdade real, o juiz ele acaba se desvencilhando desses critérios que acabariam impedindo ele, e ele busca efetivamente a verdade dentro do processo, a verdade material. Ou seja, ele vai efetivamente utilizar aquelas prerrogativas de protagonista lá do princípio do inquisitivo e vai poder requerer provas, produzir provas, ainda que não requeridas ou buscadas pelas partes. Tudo bem? Na busca da verdade real e não só da verdade dentro do procedimento, dentro do que foi trazido pelas partes. Tá? O professor Daniel Amorim, ele fala que, na verdade, esses termos já caducaram, ocorreu a caducidade, tudo bem? Porque, na visão dele, essa verdade que se busca hoje dentro do processo é denominada de verdade processual. Ou seja, vai se buscar dentro do processo a verdade. Ou que, portanto, se ela é uma verdade formal, não é uma verdade real, ela vai buscar a verdade. O juiz vai buscar dentro do processo dar a decisão mais justa e equitativa possível, trazendo sempre critérios de justiça em seu julgamento. Então, por isso, o entendimento do nobre colega é que não se aplica mais essa diferenciação de verdade formal e verdade real. O entendimento dele é que esta discussão é uma discussão descabida, porque o que se aplica hoje é a verdade procedimental, ok? A verdade processual, tá? E é esse o entendimento atual, também a que me filio, a que também sigo, e existem também, obviamente, várias decisões e julgados sobre o assunto, tá? Depois coloquei para vocês aí a doutrina, depois vocês leiam com calma aí nos slides. Exclusão do objeto da prova. Pessoal, o artigo 374 do Código de Processo Civil estabelece que algumas questões de fato, né? Lembrando que é isso que nós discutimos, o que pretende provar dentro do processo são os fatos da causa, né? O que se levou a chegar àquela causa, quais foram os fatos que ocorreram, tudo bem? É isso que é o objeto da prova, não tem que provar excelência. Quero provar ao senhor que o fato da causa é que fulano de tal descumpriu com o contrato. Como que ele descumpriu? Descumpriu assim, 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 assim. Isso é o objeto da prova, já falamos, estudamos anteriormente. Tá? Entretanto, porém, todavia, o próprio artigo 374 exclui do objeto da prova alguns fatos. Tudo bem? Primeiro, fatos impertinentes ou irrelevantes à solução da demanda. Ah, professor, eu estou olhando o código aqui e não estou vendo isso, realmente. Este item 1 aí, este item A, ele não está escrito na legislação, mas ele está mencionado dentro da doutrina, tudo bem? Então, veja, o juiz, ele vai verificar se aquele fato que se pretende produzir, né, essa prova que pretende produzir sobre aquele fato, é realmente pertinente e é realmente relevante. Por quê? Pode ocorrer situações de provas requeridas pelas partes que não tem qualquer relevância ou pertinência ao caso concreto. Exemplo, a parte requer uma produção de prova pericial sobre um acidente ocorrido. Legal, ótimo, bom pedido. Agora é o seguinte, o juiz analisa e fala, o veículo, onde está o veículo? Excelência, o veículo foi vendido. Mas você tem fotos dos danos causados no veículo? Não, doutor. Você tem um croquis do acidente, como ele ocorreu? Tem alguma imagem, algum vídeo? Não. A moto que foi danificada também, cadê ela? A excelência, eu também já vendi ela.
Tá bom. Como que nós vamos realizar uma prova pericial de um objeto que não existe mais? Como que vai fazer? Ninguém tem o croquis do acidente, ninguém tem as fotos do acidente, ninguém tem lastro, não tem como ser feito. É uma prova que ela não tem como ser realizada. O que o juiz tem que fazer? Lá, quando ele vai sanear o processo, ele tem que indeferir. Ele tem que indeferir. Porque é uma prova inútil, uma prova que ela não vai ter eficácia, ela não vai ter eficiência, a eficácia necessária para convencer o magistrado de algo que não tem como ser realizado. Então, o juiz ele pode, às vezes, até entender que isso é um mecanismo de prolongar o processo, né? O réu ali, às vezes, ele está querendo enrolar o processo e ele pede essa prova pericial com claro mecanismo, com a clara intenção de procrastinar o andamento do processo, tá? Então, por esse motivo, o juiz deverá indeferir essa prova, né? Então, ele vai entender que este fato é impertinente ou irrelevante e ele vai excluir, então, da solução da demanda. B2, né? Fatos notórios. Pessoal, até coloquei aqui para vocês um julgado, tá? Lá do Conjur, um fato notório que o Tribunal de Justiça lá de São Paulo, existem vários exemplos, tá? Se vocês colocarem fato notório lá no Jus Brasil, jurisprudência, vocês vão ver inúmeras jurisprudências sobre o assunto, tá? Mas nesse caso aqui ele foi bem legal, porque era um devedor que possuía um terreno milionário lá em São Paulo, ok? E ele, na verdade, ele estaria, entre aspas, tinha colocado o nome de uma empresa e ele alegava que esse terreno não era dele. Mas o tribunal entendeu que era público e notório que aquele terreno sim era dele, conforme várias circunstâncias que ocorreram dentro do processo. Inclusive, foi bem engraçado que o desembargador, nesse julgamento, ele coloca assim, que até as pedras do terreno sabem que ele é o dono. Foi muito engraçado, né? Que ele mencionou que até as pedras lá do terreno sabem que ele sim que é o verdadeiro dono, ou seja, que é um fato notório. Pessoal, fato notório existem vários exemplos, né? É fato notório que o nosso presidente da República é o fulano, é fato notório que a safra de milho é colhida em julho, é fato notório que a safra de soja é em final de dezembro, início de janeiro. Vocês estão entendendo? São situações que é de conhecimento comum, é de conhecimento de todos. É fato notório que Sinop é feriado no dia 14 de setembro, porque aniversário da cidade. É fato notório que dia 7 de setembro é feriado nacional. Vocês estão entendendo? Isso é um fato notório, é um fato que todo mundo tem conhecimento. Ocorreu conosco em um processo que nós ingressamos contra uma empresa e ocorreu um assalto a essa empresa, né? E aí, em instrução, eu queria comprovar a ocorrência do assalto, muito embora já tinha colacionado aos autos inúmeras matérias jornalísticas sobre o assalto à época. O juiz, em audiência, falou: doutor, qual a prova do senhor? Eu falei: uma das minhas provas, excelência, é a comprovação do ocorrido, né? Da ocorrência do assalto. Aí ele falou: doutor, com relação a essa prova, eu vou indeferir porque entendo que é fato notório. Todos aqui da cidade ficaram sabendo desse assalto, que inclusive foi um assalto, foi em Lucas do Rio Verde, foi um assalto muito violento. Então todos ficaram sabendo. O senhor nem precisa produzir prova com relação a isso. Beleza. O senhor tem alguma outra prova? Tenho. É a extensão dos danos morais causados. Então legal. Então vamos ouvir a testemunha, que era um psiquiatra lá e um psicólogo falando sobre os traumas psicológicos causados à vítima. Legal? Entenderam? Então aí sim nós temos um fato, neste caso um fato notório, em que o juiz excluiu de objeto da prova por entender ser desnecessário. Terceiro objeto, né, excluído pela legislação. Terceiro fato. Fato confessado. Pessoal, o que é confessar algo? A parte vai lá e confessa. Confesso que realmente devo para fulano de tal. É um reconhecimento do pedido da parte contrária, é uma confissão. Tudo bem?
Então, o fato confessado pela parte exclui de objeto de prova. Pode ocorrer, inclusive, a exclusão a exclusão de fatos confessados nas situações de revelia. Lembra que nós estudamos isso? Artigo 344. A parte é revel. E o juiz entende que não há necessidade de produção de outras provas. Inclusive, ocorrendo situação dessa, ele já pode até pular essa etapa e já ir para julgamento, né? Lembra que nós estudamos isso? Artigo 355, inciso 2. Ocorrerá o julgamento antecipado ali de quando o réu for revel, ser aplicada a presunção de veracidade e não houver produção de outras provas, né, nos termos do artigo 348 e 349. Então, veja, nessa situação vai ocorrer o julgamento, mas se trazer para a produção de prova e a parte confessou, o juiz ele pode excluir o objeto da produção de prova. Falou, olha, foi confessado, nem precisa provar. Professor, me vê um exemplo de fato confessado. Ocorreu conosco aqui também. O cliente nosso bateu de frente com uma carreta na contramão. Estava errado, né? Está vivo porque Deus quer. Ainda brinco com ele, né? Nessa circunstância, nessa situação, nós confessamos que o acidente de fato ocorreu e que meu cliente estava errado. O autor precisa produzir alguma prova sobre o acidente e sobre a imprudência do meu cliente? Não, é fato confessado. Por que vai perder tempo com isso? A única produção de prova que teria que ocorrer no processo, que foi o que nós solicitamos, é com relação aos orçamentos trazidos no processo. Nós informamos que aqueles valores não são reais e nós trouxemos para o processo novos orçamentos sobre aquele valor. Tudo bem? Então, mas o fato confessado, que é a ocorrência do acidente e a imprudência do meu cliente, é fato confesso. Foi retirado dos autos. D. Alegações de fato não controvertidas. Ou seja, aquelas alegações em que a parte não apresenta qualquer resistência. Seja porque ela concorda, ou seja porque ela entende que de fato aquilo é necessário. Então nós temos que vai ocorrer as alegações de fato o quê? Incontroversas. Exemplo, professor. Lembra que eu falei para vocês o que são fatos incontroversos? São aqueles em que ambas as partes concordam. Professor, me dê um exemplo. Ação de divórcio. João quer o divórcio da Maria. Ele quer o divórcio, quer a guarda das crianças e quer a partilha de bens. A Maria vem em sua contestação e fala, quero o divórcio, mas eu que quero a guarda das crianças e quero os bens para mim. Existe um fato que é incontroverso. Qual é? O divórcio. Então, o divórcio não precisa ser comprovado, não precisa ser discutido, porque é um fato incontroverso. Essa circunstância sobre o divórcio, por exemplo, não precisa ser objeto de prova. Ele vai ser retirado do processo. Tudo bem? E por fim, questões de fato cujo favor milite presunção legal de existência ou de veracidade. E aí nós entramos nas formas de presunção. O juiz poderá excluir do objeto de prova algumas circunstâncias de presunção. Quais são elas, professor? Então vamos lá, nós vamos estudar as 4 formas de presunção. Primeira, presunção relativa, conhecida também como juris tantum. Pessoal, presunção relativa é aquela em que o juiz vai presumir verdadeiro aquilo que não foi impugnado ou que a parte se negou a realizar, mas é uma prova, é uma presunção que pode ser elidida, pode ser solucionada. Como, professor? Produzindo prova em contrário. Então, nós temos como exemplo de presunção relativa a súmula 301 do STJ, que determina a presunção de paternidade na hipótese do réu se negar injustificadamente a realizar o exame de DNA. Ok? Então, ingressei com o processo pedindo reconhecimento de paternidade do Dr. Luciano Matei, ok? Tudo bem? Defendendo os interesses da criança. O Luciano vem em audiência, direito indisponível, nem vai ter audiência de conciliação, mas o Luciano é devidamente citado e não apresenta contestação.
O simples fato de ele ser revel presume que ele é pai da criança? Não. A revelia não vai, neste caso em específico, não vai preencher, não vai produzir os efeitos da presunção de veracidade. Por quê, professor? Porque isso que esse exemplo que nós estamos falando é uma exceção que está lá no artigo 345, que fala: não se aplica os efeitos da presunção de veracidade quando, aí eu acho que é inciso 2, a demanda versar sobre o direito indisponível. Tudo bem? Então, ação de presunção de reconhecimento de paternidade versa sobre o direito indisponível e, por esse motivo, não presume-se verdadeiros fatos não impugnados, tá? Entretanto, porém, todavia, o Luciano é devidamente intimado para realizar o exame de DNA e se nega em fazer. E aí, professor? E aí que mudou a conversa, ok? Aí sim, nessa circunstância específica, ele poderá ter a juíza poderá aplicar nessa situação a presunção de veracidade, a presunção relativa de que ele é o pai. Só que veja, pessoal, para o juiz decidir, mesmo utilizando essa presunção relativa, é necessário que dentro do processo existam documentos que comprovem, por exemplo, que houve um laço conjugal, que houve uma relação de afeto entre a mãe da criança e o doutor Luciano. Tudo bem? Ah, professor, mas como é que eu vou provar isso? Print de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, conversas, fotos, vídeos, testemunhas. Olha, era um casal, eles estavam juntos na festa, eles ficaram. Tem foto, tem vídeo, tem uma testemunha. Legal. Tem que trazer elementos mínimos de que, de fato, aquela relação conjugal, aquela relação de fato aconteceu. Tudo bem? Tranquilos? Segunda forma de presunção, presunção absoluta. Presunção absoluta, conhecida como iure ec de iure, ou jure ec de jure. Pessoal, a presunção absoluta é aquela fundada na probabilidade de que as coisas tenham verdadeiramente ocorrido daquela maneira. E é difícil ou quase impossível demonstrar o fato. Tudo bem? E aí, por conta disso, o juiz, utilizando-se da presunção absoluta, ele vai inverter o ônus da prova. Você que tem que me provar que isso não aconteceu dessa forma, ok? Vai, então, o juiz aplicar a normativa cabível àquele caso. Olha lá, dessa forma, a afirmação de que não cabe a produção de prova significa dizer que a produção de prova, neste caso, é inútil e, por isso, não é admitida, ok? Exemplo, professor, olha lá, eu coloquei um julgado para vocês aqui, depois vocês leiam com calma. Tá? Acabei enxugando ele aí, reduzindo alguns itens, porque ele era bem extenso, mas vamos ler só o que está em negrito, olha ali, ó. Alienação do bem após a citação do devedor. Então, o devedor deve valor, ok? Vamos imaginar que o Danilo me deve lá um valor de 20 mil reais. Eu entro com a ação de execução, e depois que o Danilo é devidamente citado, ele vai lá e ele tem um carro. E ele vai lá e vende esse carro. Legal? Conseguiram entender? Então, ó, alienação do bem após a citação do devedor. Fraude à execução configurada. Presunção absoluta. A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou no seu começo pelo sujeito passivo por quantia escrita em dívida ativa, nesse caso aqui, pessoal, era o Estado, tá? É uma ação de execução fiscal. Sem a reserva de meios para a quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução. Ó, indo lá no final. A presunção iure ec de iure da fraude à execução fica configurada porque o negócio jurídico ocorreu após a inscrição em dívida ativa. Então, o fato do devedor vender, transferir bens após mesmo ser citado, né, após a citação, por si só já configura uma fraude à execução. Ah, professor, mas tem que provar isso. Nesse caso não é necessário. Por quê? O juiz vai aplicar o que chamamos de presunção absoluta, presunção jure ec de jure. Legal? Tranquilos? Então, quem vai ter que provar que não ocorreu a fraude é a parte contrária. Legal? Tranquilos? Isso é um exemplo de presunção absoluta.
Presunção legal. Então, são 4 formas de presunção, tá? Falamos da relativa, falamos da absoluta, agora a presunção legal. É aquela estabelecida pelo próprio texto de lei. Exemplo 1. O artigo 334 do Código Civil estabelece que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Exemplo, o Paulo me deve um valor e nós fazemos uma nota promissória. Ele me paga e eu entreguei a nota. Eu não fiz recibo, não fiz comprovante de pagamento, mas eu entreguei a nota promissória. Pessoal, em via de regra, o que se presume? Que está pago. Que está pago. Como que eu vou entregar um cheque, vou entregar uma nota promissória sem estar paga? Então, a presunção é que, se ele está com a promissória, é porque ela está paga. Tudo bem? Tranquilos? Isso é uma presunção legal. Segundo exemplo, artigo 574 do Código Civil, também do Código Civil. Acabou o prazo do contrato. Fiz um contrato de locação com a doutora Ana Cristina, 2 anos. Venceu o prazo de 2 anos há um mês atrás. Mas eu não falei nada, sou locador, não falei nada. O que se presume? Presume que ocorreu a prorrogação da locação. Ok? Pelas mesmas condições do contrato estabelecido anteriormente. A única diferença é que não existe agora um prazo determinado. O contrato ele vai vigorar pelo que denominamos dentro do direito das locações por prazo indeterminado. Tá? Poderá ocorrer a denunciação, a denúncia vazia a qualquer tempo, né? Ou seja, eu vou poder pedir a desocupação da casa a qualquer tempo, né? Concedendo, obviamente, no mínimo 30 dias para a sua desocupação. Mas isso é uma presunção, tá? Ah, professor, mas por que isso? Porque, veja, se não ocorresse essa presunção e a Ana Cristina continuasse na casa, poderia, por exemplo, dar a ela direito de usufruir a casa, porque aí ela teria a posse direta, né? Ela poderia ter a posse ali não precária, né? Mas a posse definitiva. Então, nesta situação aqui, estamos protegendo, inclusive, o patrimônio do próprio locador, porque o contrato de locação ele estabelece uma posse chamada posse precária. Você tem a posse direta, inclusive, mas ela não é em caráter definitivo. Ela é em caráter provisório, em caráter precário. Enquanto o contrato estiver em vigência, você pode utilizar. Finalizou o contrato, você não pode mais prosseguir. Presunção judicial é aquela realizada pelo juiz no caso em concreto, com utilização das máximas de experiência, permitindo-se a conclusão da ocorrência. Então, veja, o juiz analisando o processo, ele vai chegar a uma presunção sobre o assunto. Inclusive, por exemplo, pode ser até na aplicação de uma litigância de má-fé. Ele vai trazer uma presunção, olha, verificando isso, verificando que a parte está protelando, verificando que a parte está recorrendo de forma indevida, verificando que a parte está criando mecanismos para dificultar a efetividade da decisão jurisdicional. Aplico a multa por má-fé. Ah, professor, mas como que ele está fazendo isso? Presunção. Ele não vai conseguir, muitas vezes, comprovar efetivamente a má-fé, mas ele vai presumir que, de fato, está ocorrendo por fatores, por atos que ele está linkando e decidindo com esse fundamento. Tudo bem? Então, isso é um exemplo de presunção judicial. Destinatários da prova, artigo 370, olha lá. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Também, na verdade, nós já falamos sobre isso, né? Mas primeira consideração sobre o assunto. Magistrado como destinatário da prova. Pessoal, em via de regra, como nós falamos anteriormente, as provas elas são produzidas para quê? Para quem? Para o magistrado. Para o magistrado. É o magistrado o primordial destinatário dessa prova. É ele que você tem que convencer. Você não tem que ficar, entre aspas, convencendo a parte contrária. Nós vamos falar daqui a pouco de um entendimento firmado no fórum permanente de processualistas, mas a regra, pessoal, a regra, a diretriz básica é que você tem que convencer o juiz, pois é ele quem vai decidir a sua demanda. E eu falo isso e deixo isso bem claro para vocês, porque eu já vi muitas situações das partes quererem ficar brigando entre elas em audiência, querendo
impor a sua verdade para a parte contrária, querendo discutir, convencendo a parte contrária. Pessoal, vocês sabem, muitas vezes, aquela parte, mesmo sabendo que está errada, ela não vai dar o braço a torcer, ela não vai querer assumir, ela vai querer brigar, vai querer discutir, assim por diante. Então não adianta. Você tem que convencer o juiz, não tem que, inclusive não pode você, como futuro advogado, advogada, deixar o seu cliente ficar brigando e tumultuando a audiência. Tá? Você tem que controlá-lo. Ó, senhor, acalma, não é assim. Aqui eu que vou presidir, eu que vou auxiliar na audiência, e nós temos que convencer o juiz e não a parte contrária. Tá? Então, esta é a regra básica. Tá? Sobre isso ainda, nós temos que a determinação da prova pericial de ofício e o princípio do dispositivo muitas vezes entram em rota de colisão. Por quê? Porque o princípio do dispositivo, nós já estudamos isso lá na parte semestre, a importância daquela matéria de princípios, pessoal. Tudo bem? Quem tem uma deficiência, pega lá um livro de processo civil, parte inicial, estuda jurisdição, estuda princípios, porque a todo tempo isso é estudado e é desenvolvido dentro do processo. Não só na teoria, mas também na prática. Tá? E o princípio do dispositivo é o quê? O princípio do dispositivo é que o juiz ele é vinculado ao que as partes requerem, ao que as partes pedem dentro do processo. Tudo bem? Exemplo, olha só, aconteceu conosco recentemente, né, um processo aqui do escritório. Nós defendemos os interesses de uma empresa e a parte contrária, ocorreu um acidente, e a parte contrária foi lá e pediu uma pensão até tantos anos de idade. O juiz, ele falou, olha, o nosso entendimento aqui é que esta pensão deve ser vitalícia. Ou seja, enquanto a pessoa estiver viva, ela tem direito à pensão. Mas, entretanto, porém, todavia, como a parte autora determinou um prazo de até X anos, até 75 anos, pelo princípio do dispositivo, eu não posso conceder além do que foi requerido. Ok? E isso nós vamos falar na aula posterior, que é a aula sobre sentença, né? Sobre pena de também ocorrer uma nulidade, né? Uma sentença ser extra ou ultra petita. Nós vamos estudar isso depois. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o juiz ele pode, de ofício, realizar requerimento de provas, mas existe uma limitação. Tudo bem? Existe uma linha tênue, uma linha que diferencia a possibilidade do juiz de ofício requerer provas e algumas provas em que o juiz ele não pode requerer. Por exemplo, vai ocorrer audiência de instrução e eu trago na audiência uma testemunha que não foi arrolada no processo. Ok? E aí o juiz fala, bom, a testemunha está aí? Tá, chama ela, eu quero ouvir. Não, doutor, o senhor não pode. O senhor está ultrapassando os limites do processo. Por quê? Porque essa parte não arrolou essa testemunha anteriormente. E nós estudamos lá, artigo 357. Existe um prazo para que esse rol seja anexado. Eu não posso simplesmente, não é audiência do trabalho, que eu posso levar a testemunha a qualquer tempo. Não, eu tenho que arrolar ela anteriormente. Se eu não arrolei ela, magistrado, o senhor não pode ouvir. Ah, professor, mas o juiz não pode requisitar qualquer prova de ofício? Calma lá, tem limites. Esse é um deles. Tudo bem? É lógico que o juiz verificando que a prova pericial, por exemplo, foi mal realizada, ele pedindo uma nova, ele pode? Pode. Ele pode pedir o depoimento das partes? Pode. Então, ele tem sim. Por isso que dentro do direito brasileiro nós adotamos o misto, né? Princípio do inquisitivo e do dispositivo, mas misto. Então, ele age como protagonista em determinadas circunstâncias, situações, mas ele também tem uma limitação pelo princípio do dispositivo. Tá? E aí, como eu disse a vocês, existe um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis que fala o seguinte, ó. Os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes e demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz. Então, concordo, verdade, até porque muitas provas, às vezes, não vai ser somente para vincular o magistrado. Às vezes, o fato de você produzir uma prova, a parte contrária se convence que realmente você está certo e vem para um acordo e soluciona o processo.
Tá? Então, muitas vezes, realmente, o destinatário da prova não é só o magistrado. Mas, torna a dizer, o julgamento, a decisão é do magistrado. Então, na maioria das causas, na maioria das vezes, nós temos que, sim, trazer o convencimento do magistrado para o processo, tá? Para a prova. E, por fim, artigo 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então, nós temos, pessoal, que nesta circunstância, né, o novo Código de Processo Civil manteve o entendimento do CPC anterior, qual seja, do livre convencimento racional ou motivado do magistrado. O juiz ele vai analisar o processo como melhor lhe entender, né, como bem entender. Obviamente que esta apreciação de prova, que inclusive pode ter sido produzida por mim, pelo réu ou por um terceiro, o juiz vai analisar de igual forma. De igual forma. E, inclusive, ele poderá desprezar esta prova e basear no seu julgamento com fundamento em outra. Exemplo, falamos anteriormente, ocorreu uma prova pericial. A prova pericial entende que o A tem que ser condenado. Mas o juiz, analisando o depoimento das partes e a oitiva de testemunhas, ele entende que aquela prova pericial não está fidedigna ao que verdadeiramente aconteceu. E por esse motivo ele decide julgar contrário ao entendimento firmado em laudo pericial. Pode? Pode. Princípio livre convencimento do magistrado. E por fim, necessidade de fundamentação do pronunciamento. É dever do juiz fundamentar toda a sua decisão. Tudo bem? Sob pena de nós termos uma nulidade absoluta dentro do processo. Pessoal, era isso que eu havia preparado para vocês hoje. Muito obrigado a todos pela participação. Falta 1 minuto aqui para encerrar os 40 minutos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, me chame ali no WhatsApp, porque acho que aqui não vai dar tempo. Tá bom? Me chame ali que eu já respondo agora mesmo. Grande abraço, pessoal. Ótima semana. Fiquem com Deus.